Oi, eu sou a Juliana Conte e hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu diria um pouquinho mais pessoal. Vou te contar um pouco sobre o meu processo com a bariátrica. Antes da gente começar, eu sei que você já sabe. Dá like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Percebeu que hoje a gente tem alguém muito especial participando aqui? A Nina, a minha filhota. Ela tá aqui comigo hoje. Como eu disse, hoje é um vídeo realmente muito pessoal. Mas ela não gosta muito de ser filmada e não para quieta nem um minuto. Por acaso ela tá aqui ganhando um carinhozinho, mas eu sei que já já ela vai descer e ficar explorando aqui pelo chão e aparece de vez em quando. Mas eu já sei também que vocês adoram quando ela aparece nos meus stories. Então, dá um beijinho pra galera, fala oi, gente! Bom, vocês sempre me perguntam muito no Instagram, nas caixinhas de pergunta, por DM, sobre o meu processo de bariátrica, principalmente quando eu faço algum post sobre isso, posto uma foto ou tem alguma lembrança que mostra uma foto minha antiga. Então eu resolvi contar um pouquinho do meu processo com a bariátrica para vocês. Mas antes de eu começar, eu tenho alguns avisos muito importantes. O primeiro deles o relato vai ser sobre a minha experiência. Isso não significa que é uma verdade absoluta e que também não será igual para todo mundo. Então eu vou fazer muita questão de reforçar isso várias vezes aqui, de que eu estou falando apenas da minha vivência, da minha experiência. E, inclusive, a segunda coisa que eu tenho que reforçar é que você procure um médico. Não tome nenhuma decisão precipitada e não decida se você vai ou não fazer a bariátrica sem consultar um médico cirurgião, um endocrinologista e o psicólogo. A gente vai falar mais disso durante o vídeo. Né, filha? Vamos começar? Linda! Bom, mas Juliana, por que você decidiu fazer a bariátrica? Eu sempre fui grande e gordinha. Quando eu digo grande, eu tenho 1,72 m e tenho uma estrutura óssea muito grande, né? A família do meu pai toda sempre foi muito grande. Então eu nunca fui magrinha, fininha e fui gorda a vida inteira. Para mim, nunca foi um problema. Mas claro, eu também sofri muita gordofobia, até mesmo sem perceber que era isso que estava acontecendo. Gordofobia é crime, como qualquer outro preconceito, e a gente precisa combatê-lo muito, porque cada vez mais pessoas têm sofrido com isso. Falar sobre a gordofobia e combater a gordofobia não significa romantizar a obesidade. Obesidade é uma doença e precisa ser tratada como qual? Uma doença que não tem cura. Nós precisamos cuidar da obesidade para o resto da vida, inclusive para quem fez a bariátrica e emagreceu e esteja tida como magra atualmente. O cuidado com a obesidade vai ser para sempre. Quando a gente fala sobre bariátrica e obesidade, as pessoas também costumam associar com compulsão alimentar. Normalmente está mesmo muito associado. Quem é obeso pode ter, em sua grande maioria, algum transtorno dentro da compulsão alimentar, mas não é regra. Eu não tenho compulsão alimentar, nunca tive e sempre fui obesa. Eu tenho o que é chamado comer ansioso, né? Mais por conta da própria ansiedade. Que é ficar beliscando o tempo inteiro, né? Fazer as nossas escolhas afetivas, sempre ceder àquela comida que é afetiva pra gente, mas a compulsão, ela é algo muito mais grave, né? A compulsão a gente realmente não tem controle nenhum, a pessoa não escolhe o que ela vai comer, ela come qualquer coisa que tiver na frente.
qualquer coisa. Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, precisa ser tratado com ainda mais cuidado e prioridade, principalmente se a pessoa for para bariátrica. Por isso que qualquer processo de bariátrica é importante que faça o acompanhamento psicológico. Bom, mas deixa eu contar um pouquinho como foi o meu processo. E, como eu disse, eu sempre fui obesa, né? Sempre gordinha, depois fui engordando cada vez mais. Porém, pra mim, nunca foi um grande problema. Nem mesmo um problema estético, tá? Porque a maioria das pessoas falavam pra mim assim: ah, você é tão bonita, se você emagrecesse mais, qualquer coisa, né? Você ia conseguir aquilo, enfim. Mas eu gostava do que eu via no espelho. De novo, não vamos romantizar a obesidade. Eu não gostava de não achar roupa do meu tamanho. Eu não gostava de só ter que comprar roupa em 3, 4 lojas específicas que tinha tamanho grande, né? Entrar numa loja de departamento, rodar, gostar de uma peça e não ter o meu tamanho, não era legal. Mas ser obesa nunca me impediu de nada. Eu fazia as minhas atividades normais, eu viajava, eu ia pra praia, usava biquíni, usava maiô. Nunca foi um problema pra mim. Eu nunca deixei de ir numa festa, eu nunca deixei de sair com meu namorado ou fazer qualquer coisa com os amigos por conta do meu peso. Isso é uma coisa que às vezes tá muito presente na vida de uma pessoa obesa. Ela deixa de fazer as coisas. E aí até por uma questão de locomoção, de dores, né, não consegue, como uma parte estética. Para mim, isso não acontecia até uns 6 anos atrás. Eu estou para completar 3 anos de cirurgia bariátrica. E foi mais ou menos uns 3 anos antes de fazer a cirurgia que eu comecei a pensar na possibilidade real de ir para a bariátrica, tá? Então a gente tá falando aí de um tempo de mais ou menos uns 6 anos atrás. Bom, como foi que eu olhei pra mim e decidi que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Durante toda a minha adolescência, vida adulta, eu nunca fui de fazer milhões de dietas, essas dietas radicais. Eu nunca tive muito efeito sanfona, sabe? Porque pra mim tava tudo bem, né? As dietas que eu fiz era mais até na adolescência, quando minha mãe pegava no meu pé e me levava no médico, mas eu fazia assim, 1, 2 meses e parava. Era sempre assim. Porque de fato eu não queria, tava tudo bem pra mim. Quando eu fui para uma viagem na Disney, foi onde eu acho que deu meu primeiro start de que alguma coisa não estava legal. Eu consegui aproveitar a minha viagem, eu fui em todos os parques, andava o dia inteiro, cansada, falta de ar, mas assim, eu não deixei de aproveitar a viagem por conta do meu peso. Porém, teve um brinquedo, apenas um brinquedo, uma montanha-russa, que eu não pude ir, porque o cinto não fechava. E isso ficou aqui na minha cabeça, né? Falei, nossa, eu consegui em todos os outros, não estragou a minha viagem, tá? Mas aquilo ficou ali pra mim, falei, nossa, eu não consegui, né? O cinto não fechava, né? Eu não pude ir por segurança. E eu falei, acho que eu preciso olhar pra isso. Até então, acho que eu preciso olhar pra isso vou fazer uma dieta, vou emagrecer, alguma coisa. Depois, eu fiz uma outra viagem de um intercâmbio de 1 mês pra Malta, que também foi muito incrível. E lá em Malta a gente faz muita coisa a pé, muita coisa. E eu comecei a sentir muitas dores, dor no joelho, né, ficar muito cansada, né, eu fiz o meu grupo de amigos, né, ficavam marcando passeios e saídas e várias coisas, e foi quando eu comecei a não me sentir tão confortável. Né? Até esteticamente, lá em Malta, né, muito calor, então a gente ia pra praias, enfim, eu sempre usei biquíni quando eu tinha vontade, enfim, nessa viagem eu só usei maiô. E eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui, já não estou me sentindo tão bem com o meu corpo. Mas até ali, não era uma questão de partir para uma bariátrica, de jeito nenhum, porque é uma cirurgia completamente invasiva. E aí tentei ali emagrecer. Procurei nutricionista, aquela coisa toda, e nada dava muito resultado. Levei isso para minha terapia.
comecei a falar sobre isso, né, na terapia. E foi aí que eu comecei a ter problemas de saúde, né? Então eu tinha gastrite, refluxo, comecei a ter pressão alta, sabe assim, pré-diabética, essas coisas aí. Eu falei, opa, mexeu com saúde, não. Aí já não é mais uma questão estética. Então, quando começou a pegar na saúde, eu realmente me preocupei. E aí eu levei isso para terapia, né? E pensando, todos os médicos que eu ia, eles me indicavam para bariátrica. Eu já tinha indicação, né? Por conta do IMC, que é Índice de Massa Corporal, né? Que no meu já estava em obeso grau 2, se não me falha a memória. Então eu já tinha indicação, até pelo plano de saúde, para ir para cirurgia. Eu não precisava de mais nada ali, de comprovar comorbidade, nem nada do tipo. Mas eu ainda era muito resistente, porque eu entendia que a bariátrica era algo muito invasivo e que precisaria de uma mudança de vida para mim. E eu não sabia se eu estava disposta a essa mudança de vida naquele momento. Fui trabalhando isso no meu processo terapêutico. Eu demorei 3 anos para tomar a decisão da bariátrica. Mas, como boa capricorniana que sou, quando tomo a decisão, eu vou até o fim. Passado esses 3 anos, mais ou menos 3 anos, né, que eu fui trabalhando um pouco desse processo, estudando sobre a bariátrica, fui buscar referências, fui entender o que era. Então eu me sentia realmente preparada para a cirurgia. Não só porque tem a dieta líquida dos primeiros 15 dias, ou do processo visual, né, de emagrecer, que é muito chocante pra gente no começo, mas de entender que a bariátrica não era o resultado final, ela era um caminho, né, quando todos os outros não deram certo, ela é um caminho e que precisava de mim muito empenhada para que ela desse o resultado que eu esperava, né? Então assim, você vai emagrecer de qualquer jeito? Até vai, mas você pode engordar tudo de novo, né? Então a bariátrica, você precisa estar muito disposta a vivenciar ela para ela te dar a qualidade de vida que a gente espera. Você vai precisar tomar vitaminas para o resto da vida, né? Eu fiz a bypass, né? Tem 2 tipos de bariátrica, né? Sleeve e bypass. A sleeve é um pouco menos invasiva e a bypass é aquela que corta, né, o estômago, liga com o intestino, enfim. No meu caso, tinha que ser bypass até por conta do meu refluxo, né? Quando a gente tem refluxo, o indicado é de fato a bypass. Então eu sabia que eu teria que trocar remédio por vitamina, né? E também fui me preparando para isso. Hoje eu tomo muitas vitaminas por dia e tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas como eu disse, eu precisava entender que a bariátrica era um caminho e não um processo final. Procurei um médico, quando eu me decidi, tudo sozinha, não compartilhei isso com ninguém, porque amigos, família sempre falava que eu tinha que emagrecer e aquilo me incomodava demais, né? Como eu disse, era mais de um lugar de gordofobia mesmo, né? E eu queria fazer esse processo muito consciente por mim mesma. Então procurei um médico e aí na semana que eu tinha a consulta, eu fiquei muito nervosa, ansiosa, obviamente, né? E aí eu falei, cara, não quero ir sozinha, porque eu ia sozinha, né? Falei, não quero. Então chamei meus pais para conversar. Falei pro meu namorado também, mas ele não poderia me acompanhar na consulta, então chamei os meus pais e contei para eles, né? E fui muito clara. Minha mãe prontamente foi comigo numa consulta. Fomos na consulta, de fato o médico já saiu de lá com todo o encaminhamento para bariátrica, ele já fez o pedido, né, para o convênio médico e me deu tudo que eu precisava ir atrás, né? Então do laudo do cardiologista, o laudo da psicóloga, tinha que fazer mais um outro exame e era isso, gente, era alguma coisa assim. E aí eu saí de lá e já fui atrás da minha psicóloga, obviamente. Já falávamos disso há muito tempo, então ela já me deu o meu laudo, né? Porque a gente já fez todo o preparo, então por isso eu não precisei participar daquelas palestras que normalmente alguns convênios pedem, né? Fazer ali 10, 15 sessões com um psicólogo para ter o laudo, porque eu já tratava disso na minha terapia, tá? Então tive todos os laudos, na outra semana fui no cardiologista, fiquei com aquele negócio horrível que fica 24 horas medindo a pressão, eu estava com pressão alta, aí a minha pressão alta começou em janeiro, tá? E eu tava em março, tá? Então foi assim,
tudo liberado, né? Nos primeiros dias de abril, o convênio me ligou aprovando a minha cirurgia e agendada a cirurgia para 23 de maio, né? Então eu tinha um mês ali, mais ou menos, pela frente, né? Um mês e pouquinho. E isso é muito rápido, né? Então eu corri com algumas coisas que eu tinha que fazer, me preparar para ficar ausente do trabalho pelo menos 15 dias e, enfim, tava tudo lindo e maravilhoso até que o meu pai faleceu no dia 8 de abril. E foi, assim, um baque gigantesco, né? Então, quando foi chegando próximo à bariátrica, eu estava no meio do meu processo de luto, né? Mas eu me agarrei muito com uma coisa que eu ouvi do meu pai quando eu contei pra ele que eu ia pro processo, que ele me abraçou e disse que ele sentia muito orgulho de mim, de eu estar cuidando de mim. Então eu me peguei a isso, né, com a força que ele me dava pra não desistir, porque eu pensei muitas vezes em desistir, né? Não era o melhor momento pra mim, mas eu acho que eu fiz isso por ele também, né? Ele sempre me apoiou em tudo, então eu falei, queria muito que ele tivesse me visto depois da cirurgia, acho que ele viu, né, de onde quer que ele esteja, mas foi uma das coisas que acho que me impulsionou, sabe, de cuidar da minha vida, porque ele falava isso, né, que pra ele não importava o meu peso, desde que eu estivesse bem de saúde. E eu falei, então agora eu vou cuidar de mim, né? Passei muitos anos cuidando dele na doença e faria isso 1000 vezes mais, mas fui por ele também, né? Me agarrei nisso no meio do meu processo de luto, nem sei se ele terminou ainda, mas enfim. E fui pra bariátrica, tá? Minha mãe me acompanhou, né, em todo o processo. Eu tive muito apoio da minha mãe e da minha irmã, que cuidaram de mim, né? Então foram pra minha casa, fizeram lá todas as refeições líquidas, né? As dietas, ficaram comigo na primeira semana, nos primeiros 15 dias ali, integralmente me ajudando. Mas a minha cirurgia foi muito tranquila. Eu não lembro exato, mas eu acho que demorou 1h30, 2 horas, alguma coisa assim. Fiz a cirurgia, saí no dia seguinte do hospital, né? Só fiquei uma noite no hospital, foi tudo ótimo, sem dor, né? Assim, claro, com medo, cansada, né? Mexe em tudo ali. Fui pra casa, né? Comecei a dieta líquida, eu tinha uma vizinha minha que ela é fisioterapeuta, dá aula de bariátricos de um hospital, inclusive, então fechei com ela ali um pacote para ela me ajudar a fazer os exercícios de respiração, que é fundamental, porque na cirurgia, pela anestesia, o gás que eles colocam, o nosso pulmão, ele contrai, né? Então a gente tem que fazer, vocês já devem ter visto aquele aparelhinho que a gente tem que soprar para subir umas bolinhas, tem que fazer várias vezes durante o dia, para expandir, né, o pulmão voltar ali pro tamanho normal. Enfim, não é simplesinho, gente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas não é uma coisa assim, opero, vai pra casa, eu vou sentar no sofá e esperar emagrecer, né? Tem algumas coisas ali que precisam ser feitas, né? Usar meio de compressão, fazer caminhadas o tempo inteiro, sentir muito desconforto de dores dos gases, né? Porque, como eu falei, eles colocam gás, né? Não sei o nome, tá, gente? Mas para abrir ali os órgãos, né? Então, até aquele gás todo sair, dá muita cólica, né? Horrível. Então, tem que ficar andando o tempo inteiro. Mas eu, olhando para trás, vejo que o meu processo foi muito tranquilo. Eu não sofri absurdos, a minha dieta líquida foi ok, né? Também não lembro disso com um lugar assim, nossa, que era horrível aquele caldo, porque a dieta líquida não sei se vocês sabem, mas faz como se fosse uma sopa, tá? E coa milhões de vezes e só toma o caldo, que não pode ter nada de sólido ou pastoso, é literalmente caldo. Parece uma água suja, gente, é exatamente isso. Então tem gente que sofre muito nessa fase. Pra mim, foi tranquilo. No primeiro mês eu emagreci 12 quilos, ok, mas era esperado que eu tivesse emagrecido 17, tá? Por que esse dado é muito importante? Porque eu vou falar pra vocês que até hoje, né, quase 3 anos depois,
eu cheguei a emagrecer 55 quilos. Já engordei 5, que é o normal, esperado também para estabilizar o peso. E aí quando você fala, nossa, que maravilha, mais de 50 quilos. Mas o meu processo foi mais lento do que eu esperava. Porque por mais que a gente se prepare muito para isso, né, e entenda que cada processo é único, tem, claro, um lado da fantasia de que eu vou dormir gorda e acordar magra. Gente, claro que tem, todo mundo tem, não adianta a gente falar que isso não existe. Ou que a gente vai emagrecer 2, 3 quilos todos os dias, e não é bem assim. Então, teve uma certa frustração quando no primeiro mês eu emagreci só 12 quilos, né? Que, quando é que alguém emagrece 12 quilos no mês, né? E depois eu continuei emagrecendo 4 quilos, 5 quilos por mês. Porém, os médicos estavam muito satisfeitos com o meu processo, porque o que eu sempre ouvi deles é que esse é o melhor dos mundos, que eu vou emagrecendo mais devagar, né? Constância, mais devagar, porque aí ajuda a manter o peso, diminui flacidez. De fato, eu não fiquei com flacidez, sobra de pele mesmo, né? Não tive nada. Então, eu entendo hoje que o meu processo foi maravilhoso. Porém, é um pouco frustrante, né? Então, assim, eu tive pessoas próximas a mim que fizeram a cirurgia ali um mês antes, um mês depois, e eu olhava aquelas pessoas emagrecendo muito rápido, né? Tem até uma pessoa que mora lá no meu condomínio que tinha feito a cirurgia um mês antes, e eu lá, depois que deu um mês, fui liberada para academia. Então, eu ia para academia todo dia, contratei personal trainer, porque eu odeio academia, né? Eu odiava. Então fui fazendo tudo certinho e eu via outras pessoas que não iam, que não faziam, e era literalmente aquele estereótipo de eu sentei no sofá, esperei e emagreci. E emagrecia muito mais do que eu, né? E eu falava, caramba, né? Por quê? E aí, obviamente, fui recorrendo aos estudos que eu fiz antes e fui entendendo e fui trabalhando em terapia com a nutricionista de que cada processo é único, mas que eu estava emagrecendo, só que eu estava ganhando massa muscular, e que é excelente, né? A massa muscular, músculo mesmo, é o que vai nos dar energia, que fortalece o nosso corpo, que faz a gente ter força, que não deixa a gente ter tanta flacidez, que protege, né, tipo joelho, essas coisas, né? Eu tinha muito problema no joelho, então ganhar massa magra era extremamente importante, só que massa pesa na balança, né? Pesa mais que gordura, inclusive. Então, quando eu ia pra balança, tinha ali uma diferença grande quando eu comparava com as outras pessoas. Mas, enfim, fui seguindo a minha vida. Durante um ano e meio, né, mais ou menos, 1 ano e 8 meses de cirurgia, foi tudo lindo e maravilhoso. Todo mês eu estava emagrecendo alguma coisa, ganhando massa muscular todos os meses. Então, assim, saí da dieta líquida, fui para dieta pastosa, depois para uma dieta, não chegava a ser livre, mas com um pouco mais de sólido. E depois de 45 dias eu fui liberada para dieta geral, né? Aí, assim, eu já poderia comer de tudo. E aí as pessoas me falam, como é não ter fome, né? Todo mundo acha que vai pra bariátrica e aí eu não vou ter mais fome. Gente, eu tive fome o tempo inteiro. Salvo ali os primeiros 15 dias, de verdade, primeiros 15 dias, depois eu tive fome. Eu já ouvi relatos de meninas, né? Eu tenho mais contato com mulheres, por isso que eu tô falando meninas, mas homens também, que os primeiros 3 meses não sentiam fome, ou que sentem menos fome hoje. Pra mim, eu senti fome igual. A saciedade é diferente. A gente come pouco e sacia mais rápido, mas eu sempre senti fome. Então, comer, isso é uma coisa que é muito boa, de um lado, mas que também me deixava ali com uma pulga atrás da orelha de outro, né? Muito boa, porque eu conseguia sair, conseguia estar com as pessoas ali em torno de uma mesa, conseguia comer, enfim. E do outro lado era, por que só eu tenho fome, né? Por que o outro não consegue comer nada? Sabe aqueles estereótipos que falam assim, nossa, um bariátrico come uma azeitona e tá satisfeito? Eu não, eu comia um prato de comida. Né? Então, assim, claro, eu mudei os meus hábitos alimentares, né? Hoje em dia eu gosto de salada, eu gosto de legumes, eu gosto de comer mais saudável, coisa que não existia na minha alimentação antes.
Mas eu ficava assim, nossa, mas eu quero comer, né? Então, quando era liberado ali mais ou menos 200 gramas de comida no prato, eu comia os 200 gramas de comida no prato. E eu via colegas minhas falando assim, ai, deixei metade da comida, ai, não aguentei comer tudo. Eu pensava, ué, o que aconteceu? E aí é mais uma coisa que a gente tem que trabalhar aqui, ó, na cabeça, de que cada organismo é um organismo, né? Então, eu emagreci, né, o que mais do que a bariátrica, do que eles previam, na verdade, né? O médico tinha estipulado que com a cirurgia, assim, só a cirurgia, eu iria emagrecer de 40 a 45 quilos, né? E eu emagreci 55, então eu emagreci mais do que a própria cirurgia poderia me dar. Porém, no meu processo, né? E o meu processo era comendo, né? Então tem meninas que não conseguem comer. Qual é a vantagem disso? Além de qualidade de vida, né? De eu não ter nenhuma restrição muito grande com a alimentação, eu estou ingerindo nutrientes, né? Então, uma das coisas que eu mais escuto é: ai, você não tem cara de doente. Gente, porque eu me cuido, porque eu me alimento, porque eu tomo minhas vitaminas, porque eu faço exercício físico. Mas eu sei que quem não come nada, naturalmente vai ficar com uma cara mais de doente mesmo, né? E aí, independente de fazer a bariátrica ou não. Essa é uma outra vertente ali, né, que é importante a gente pensar. As pessoas acham que a bariátrica é fácil. Pra mim foi, né, porque eu quase não tenho dumping. Eu tive um episódio de hipoglicemia reativa só e que foi assustador, porque eu desmaiei e caí numa porta de vidro, mas isso fica para um outro relato. Mas eu praticamente não passo mal com nada, né, de comida. Então, assim, tem pessoas que desenvolvem intolerância à lactose. Hoje em dia, eu evito, porque eu fico muito estufada, mas eu não tenho intolerância à lactose. Tem pessoas, por exemplo, que nos grupos de bariátrico, né, é um consenso de que pão de queijo faz mal para todo mundo. Gente, eu como pão de queijo normalmente, né? Eu vou passar mal se não tiver nenhuma fonte de proteína, tá? Então, o bariátrico, ele precisa incluir proteína em todas as refeições. Todas as refeições. Então, ou vai ser um ovo, uma carne, um frango, enfim, peixe, ou vai ser whey protein, ou vai ser uma barrinha de proteína, sabe assim? Vai ter que ter uma fonte de proteína em todas as refeições. Se a gente consome só carboidrato, ou enfim, gordura, qualquer outra coisa, a gente vai passar mal, né? Vai se sentir fraca, pode ter um dumping, e assim, né? O dumping é horrível, porque é uma taquicardia, você soa, você acha que você tá morrendo, e ele passa, mas é horrível. Então, não queiram ter, tá? Então, assim, mas eu não passo mal com nada. Eu não tenho nenhum alimento que eu não possa comer, tá? Eu como de tudo. Maravilhoso? Maravilhoso. Mas isso significa que se eu não tomar cuidado, eu volto a engordar. Lembra que eu falei? Obesidade é uma doença e a gente precisa cuidar dela pro resto da vida? Sim, é exatamente desse jeito. A gente precisa cuidar aqui. Passado 2 anos de cirurgia, estabilizou meu peso. E eu mesmo ainda indo pra academia, foi uma época muito difícil, 1 ano atrás, mais ou menos, né, uns 8 meses atrás, porque eu tive muitas mudanças, né, no trabalho, mudei a clínica, ampliei a clínica, então eu tava num momento de vida, assim, que eu não conseguia focar em mim, né, como eu estava fazendo antes, né, que eu tinha me preparado para dar uma prioridade pro meu processo. Então eu já não conseguia mais ir pra academia todo dia, a alimentação deu uma bagunçadinha e, obviamente, eu engordei. Não chega a ser um reganho de peso, tá? Porque depois de 2 anos é esperado que há um aumento de peso, que eles falam de estabilizar o peso, né? Que o próprio organismo faz isso. Então, para ser reganho de peso, você tem que engordar, acho que mais de 10% do peso que você perdeu, se eu não me engano é isso. E não foi o meu caso, né? Mas dei uma engordadinha. E aí eu falei, né, não é o que eu quero, né? Não fiz tudo isso pra abrir mão agora, né? Então, passou esses últimos 8 meses aí muito bagunçado, por conta de trabalho, de vida, enfim.
E agora eu tô tentando voltar o meu foco, né? Tentando voltar o meu ritmo na academia, porque eu peguei gosto. Não vou dizer que eu amo, mas eu peguei gosto, né? Me dá mais disposição. A alimentação nunca voltou a ser o que era antes, mas eu tenho que tomar cuidado com o meu comer emocional. Como eu disse, eu não tenho compulsão alimentar, mas eu tenho um lugar afetivo da comida muito grande. Então, se eu tô triste, eu quero comer. Se eu tô feliz, eu quero comer. E aí eu recorro àquela comida que aquece o meu coração. E obviamente que não é salada, né, gente? No meu caso, a minha comida afetiva é hambúrguer, né? Eu não ligo tanto pra pizza, pra massa, não, hambúrguer é a minha comida afetiva. Sorte é que a minha nutricionista coloca hambúrguer na minha dieta, eu super posso comer, tá lá tudo bonitinho. Mas é importante eu ficar sempre atenta, né? O comer ansioso tem um lugar de ficar beliscando durante o dia. E nesses últimos 8 meses, deu uma boa aumentada nisso. Então, é mais um lugar que eu preciso voltar aqui na minha cabeça, olhar pra mim e tomar cuidado, né? Porque, você não vai mais engordar? Talvez eu não volte a engordar os 55 quilos. Mas eu vou engordar, né, se eu não tomar cuidado. E essa é uma das coisas que eu acho muito surreal de ouvir das pessoas quando me encontram na rua e falam, que você tá muito bem, a bariátrica te fez muito bem. Claro, vão elogiar o estético. E sim, eu tô muito feliz com o meu corpo, me sinto muito bonita. Isso não é nenhum problema. É que as pessoas só olham pra isso, né? Mas elas falam, eu também vou fazer bariátrica. Aí eu olho pra pessoa e falo, por quê? É porque eu tenho que emagrecer 5 quilos, 10 quilos e porque eu não quero mais ter fome, eu não quero mais pensar em fazer dieta. Gente, é um tiro no pé, porque eu faço dieta há 3 anos, né? Eu que nunca fiz dieta antes, faço dieta há quase 3 anos depois da bariátrica. Eu controlo a minha alimentação o tempo inteiro. Eu tenho que ficar atenta com o que eu vou comer para não passar mal. Eu tenho que pôr proteína em todas as refeições. Eu não posso sair de casa sem levar alguma coisa na bolsa. Eu não posso sair de casa sem água, porque eu preciso me hidratar muito mais. Então, assim, muda a sua vida por completo. E a pessoa que me fala simplesmente porque quer emagrecer 5, 10 quilos, que vai para uma bariátrica, né, uma cirurgia tão invasiva, eu realmente não consigo entender. E normalmente vem com essa fantasia de que a bariátrica vai tirar a fome, eu não vou mais sentir fome, então eu vou emagrecer, e que eu vou emagrecer rápido, né? E não é assim. Mesmo que a bariátrica tire a fome, e no começo ela tira mesmo, como eu falei, né, pra mim deu ali uns primeiros 15, 20 dias que eu realmente não senti fome nenhuma. Outras pessoas ficam assim até os 3 meses, por exemplo, ela não tira a vontade de comer, né? Então você olha aquela coisa que você tá com um doce, um bolo, enfim, um salgado, e você tem vontade de comer. E ter vontade de comer e não poder comer, ou comer e passar mal, é tão ruim quanto antes. Então não é uma decisão para ser tomada de forma leviana, né? Para mim valeu a pena? Muito. Eu faria de novo? Faria, né? Mudou a minha vida completamente? Mudou a minha vida completamente. Mas mudou mesmo, não é só a parte boa, a parte de eu emagreci, a parte do eu tô me sentindo mais feliz ou me sentindo mais bonita, que é importante. A autoestima também é muito importante, né? Para mim, de fato, os meus exames estarem bons é o que me deixa mais confortável. Mas sim, tem a parte estética, né? O ganho estético também é muito importante. Mas pensar que alguém vai passar por uma cirurgia dessa só porque quer emagrecer um pouquinho, não, gente, né? A bariátrica, ela não é o final do caminho, ela não é a solução. Ela faz parte de um caminho quando todo o resto não teve jeito, não teve solução. Então, se você está pensando em ir para a bariátrica, consulte um bom médico, converse com psicólogas, né? Explore todas as opções, entenda bem como é esse processo. Ele pode ser leve, mas ele não é fácil, né? Principalmente, em custo. A gente gasta demais com vitamina, com nutricionista, com alimentação saudável. Então, não é uma cirurgia barata, tá? Mesmo eu fiz pelo plano de saúde, né? Não tive gasto com a cirurgia.
mas não é uma cirurgia barata. Então as pessoas acham assim, é que eu vou comer menos, eu vou gastar menos no iFood, menos sei lá, né, nos lanches, na pizza, e compensa. Não, gente, essa conta não bate. Por isso que eu acho muito fundamental, e eu trabalho isso com os meus pacientes que vêm para pegar um laudo, né, de cirurgia bariátrica, que tem que estar consciente que é uma mudança de vida, né? Então precisa estar preparado para mudar tudo na sua vida, uma rotina. E isso pode ser maravilhoso, pode. Para mim foi maravilhoso, mas não é maravilhoso para todo mundo. Então eu ressalvo aqui aquilo que eu falei lá no começo. Essa é a minha experiência. Não significa ser uma verdade absoluta. Né? Coisas que, como eu acabei de dizer, que as pessoas não lembram, né? É que a gente precisa suplementar proteína. Então você vai ter que consumir whey protein na maioria dos casos. Você vai ter que repor vitaminas, então um bom multivitamínico, mais ferro, cálcio, enfim, vai ter que repor. Vai ter muita queda de cabelo, né? Também ninguém fala disso, né? Mas vai cair muito o seu cabelo, né? Natural, acontece em todo o processo cirúrgico, né? Então toda cirurgia que você faz, né, mexe muito com o seu organismo, mexe ali, né, com as vitaminas, né? Enfim, cai muito cabelo, quebra a unha, enfim. Então, a gente precisa repor essas vitaminas. Tem cuidados especiais que a gente tem que ter com a nossa alimentação. Como eu disse, eu não tenho nenhuma restrição alimentar. Eu não passo mal com nenhum alimento específico, mas tem pessoas que vão passar mal, tem pessoas que não vão conseguir comer mais arroz. Eu conheço gente que não consegue comer mais macarrão, mesmo que seja integral, tá? Tipo, não vai de jeito nenhum, né? Eu falo que pra mim, a única coisa que realmente não desce mesmo é água se ela não for muito gelada, né? Eu só tomo água gelada. É por isso que onde você me encontrar, você vai me ver com a minha garrafa térmica de água gelada. Porque você fala, ai que frescura. Gente, água sem gelo, para aqui, ó. Eu já tentei. Sabe quando a gente acorda de madrugada, né? Pra ir no banheiro, fazer xixi e vai tomar um gole de água. E às vezes eu pegava água sem gelo, eu não conseguia engolir, né? Ao ponto de eu ter que cuspir na pia. Então é meio estranho pensar. Eu sempre gostei de água gelada, mas é um ponto assim, não desce. Real, não consigo beber água se ela não for gelada. Mas até aí, super tranquilo, né? Só com a água. Mas tem pessoas que têm isso com muitas coisas, tem pessoas que têm com vários tipos de alimento. Então precisa pensar bem para tomar essa decisão. Tô feliz com o meu processo? Muito. Mudou a minha vida de forma positiva? Sim, mudou minha vida. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria de novo? Sim, eu faria de novo. Mas não é fácil. E às vezes é um pouco frustrante, né? Depois de 2 anos engordar 5 quilos, não foi fácil administrar isso, né? Como assim eu engordei? Né? Olhar para agora, que eu estou prestes a completar 3 anos de cirurgia e ver que eu já não emagreço tão rápido, também é muito frustrante. Então é uma briga constante com a nossa genética, com o nosso organismo. Então você precisa estar muito bem preparada, estruturada, e o psicológico é fundamental nesse processo. Se você vai para a bariátrica, seja pelo motivo que te levar a isso, não abandone a terapia. Não faça só para ter o laudo. Se você não tem um processo terapêutico antes, como eu tinha, comece, né? Porque vai mexer demais com você, mexe demais com a nossa visão do espelho, né? Então, assim, é maravilhoso emagrecer. Gente, você perde todas as roupas, né? E tem gente que tem muita flacidez, que depois vai para reparador, enfim, isso é outro assunto. E que mexe, né, com a estética. Você se vê emagrecendo, é estranho se ver no espelho, se reconhecer no espelho, né? Tem muitas mudanças que acontecem por aí. Enfim, não é fácil, né? Não é um processo simples e precisa ser tomado ali com muita calma, uma decisão com muita calma, para que não haja arrependimentos e para que você possa estar preparado para tudo de maravilhoso que vai vir com a cirurgia, mas para os desafios que ela traz também. Bom, agora que eu contei um pouquinho da minha experiência com a bariátrica, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está pensando em fazer a bariátrica e tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu te respondo. Procure uma boa equipe médica que você confie, né?
e cuide-se, né? Acho que esse é o meu recado. Cuide da sua saúde física e emocional, é fundamental. Né, filha? Vamos dar tchau pro pessoal? Eles adoram te ver por aqui. Ela ficou quietinha aqui, deitadinha aqui no canto durante o vídeo todo, mas tá aqui para dar tchau para vocês. Curta esse vídeo e te vejo no próximo. Tchau!